Fies, a gente vai ver aqui a repercussão da derrota do Corinthians. Derrota não, né? Fomos humilhados hoje. E aí, primeiro, bora ver aqui alguns vídeos que tem aqui o Ronaldo Giovanelli falando, o Neto falando e a torcida do Corinthians aqui, já para começar o vídeo, cantando aquela tradicional música que não é mole não, tem que ser homem para jogar no Coringão. Bora ver aqui. E alguns comentários também, e eu vou dar minha opinião sobre esse jogo, tentando fugir um pouco do que a gente vai ver, né? Geralmente as pessoas falando e tendo até uma questão de dura realidade batendo na porta no time do Corinthians, hoje, quando enfrentou o Cruzeiro. Bora ver aqui. Aí tem alguns comentários aqui. Essa Copa do Brasil não dá pra cancelar, não? Acho que vamos passar vergonha contra o Cruzeiro. O time que escolhe o jogo não merece a torcida que tem. O cara pedindo aqui o Tite. Mais um jogo escolhido para compor tabela. Se tivesse um presidente, nem precisava ser os melhores. Vários hoje iriam embora do clube e começam a jogar. Não, isso não existe em clube nenhum, tá? Se tivesse presidente, nenhum jogador seria mandado embora, não, porque isso nunca acontece em nenhum clube de futebol. Quando o time perde, o time ganha. Tá bom? Eu entendo totalmente aqui a revolta de todo mundo que fizeram com o Corinthians de 2017. Cada ano parece que fica pior. Começaram demitindo um treinador vencedor por uma loucura, né? Porque o Pedrinho e o Matheus Vital derrubaram um dos treinadores mais vencedores da história do Corinthians, identificado, que organizava o time sempre, mas na época não servia mais para o Corinthians, né? E de lá para cá o Corinthians se perdeu. Identidade de jogo e o time não, assim, joga quando quer. Isso não existia muito no Corinthians. O time tinha um padrão de jogo, jogava sempre que jogava sempre com vontade, independente de se tinha qualidade ou não. E aí, para ver o que o Neto falou aqui. Qual foi o chute que o Corinthians deu no gol? Qual foi o cruzamento difícil que o Corinthians deu e que não pá, teve. Não, nenhum. Qual foi a jogada diagonal que teve do Corinthians de ataque? Qual foi o escanteio bem batido? Então vá pra puta que pariu todo mundo. Qual Falou tudo aí, bora ver o que o Ronaldo falou aqui. Antes da gente ir pro meu comentário aqui sobre esse jogo, né, que nem parecia um jogo, parecia só um treino do Cruzeiro. Saiu barato! Saiu barato. Os dois alas do Corinthians e o Dorival no México tirou o Angeleri, deixou o Hugo. Avenida Hugo, Avenida Mateuzinho. Que dó que deu do Mateuzinho. O Arroio deitou nele. Então saiu barato. Saiu baratíssimo. Agora pagar uma grana pra esses caras aí jogar no Corinthians é duro. E o Dorival pela primeira vez no intervalo mexeu no time. Ele cansou dos 3 zagueiros. Errou também. Que vareio! Se for assim para a Copa do Brasil, vai ser um vareio. Prepara o lombo. É isso. E aí, o que acontece? Alguns comentários aqui. O Dorival tem que ser mandado embora urgente. Ronaldão, o treinador é fraco demais. Hugo Martins fazem parte da lista de dispensa. Discordo em relação ao Martins. Por mais que ele tenha sido um Zé Ruela hoje de ter feito o que fez, né? Mais uma vez perdeu o controle aí. E aí, cara, vai vir alguém falar mal do Dorival, botar a culpa no Dorival, outras pessoas vão colocar a culpa no elenco do Corinthians, vão pontuar aqui, vão botar a culpa no Hugo, né? Como se o Hugo fosse o grande problema, como se o Mateuzinho agora não valesse nada mais, o goleiro que é jovem não teve firmeza, né, para defender. Cara, tem todo um contexto aqui que levou o Corinthians a ser humilhado pelo Cruzeiro hoje. O Corinthians foi humilhado pelo Cruzeiro. E eu vou dizer mais para vocês, eu não vi o Cruzeiro jogando no seu máximo. Não estou dizendo que é o Barcelona não, mas deu para ver que o Cruzeiro ditou o ritmo do jogo como quis. Sempre que o Cruzeiro queria chegar no ataque na defesa do Corinthians, com tranquilidade ele chegava, parecia uma ladeira, assim. Naturalmente a bola ia chegando parece que os caras só iam um toque, 2 toques, 3 toques. E aí, primeira coisa que deu para perceber, o Corinthians no começo do jogo, pelo menos na minha visão, tá, pessoal? Não sei se vocês acham a mesma coisa, se discordam, se concordam. Na minha visão, o Corinthians no começo do jogo tentou ainda impor o seu jogo. No comecinho.
Só que o Cruzeiro, com muita facilidade, chegava com 2, 3 toques na bola, chegava no ataque. E o Corinthians começou a ficar com medo, cara. Claramente, tipo assim, cara, a gente não tá conseguindo segurar eles. Se a gente for pra cima do Cruzeiro, vamos tomar uma goleada. No começo do jogo, os caras já estavam assustados. Isso foi um fato, realmente. Me assustou em relação à tática disso ter acontecido. Ou seja, culpa do treinador, certo? Culpa do treinador, que não arrumou o time direito. Isso é um fato, ok? O Corinthians estava extremamente organizado contra o São Paulo. Fez uma pressão perfeita no primeiro tempo, por exemplo. E quando apertou também no segundo tempo, quando pressionou um pouco mais também, foi perfeito na marcação. Marcação-pressão, que eu venho falando aqui que o Corinthians, o Dorival, né? Ele costuma acertar muito a marcação do Corinthians, de pressão. O Corinthians não tem muito contra-ataque objetivo, como o Cruzeiro tem, que sobra, na verdade, nisso, em relação ao Corinthians. E o Corinthians não tem criatividade para tocar a bola no pé no ataque. Não sabe o que fazer. É cruzamento, cruzamento, cruzamento. Só. Hoje não teve nada. Isso foi assustador. Eu não falo nem em relação à Copa do Brasil. Eu falo assim, em relação ao time do Corinthians. Assustador. Assustador. E aí, os jogadores foram mal em relação à postura, que não teve. Nenhum jogador teve postura. Só os que entraram. Por exemplo, o André, mais uma vez entrou bem. O Dieguinho, cara, mais uma vez, né? Aquela coisa. Tá, a situação tá difícil, bota o Dieguinho para jogar. A situação tá fácil, bota não. Deixa ele no banco. Contra o São Paulo, eu não... Cara, eu posso estar falando uma besteira aqui, mas ele não entrou, né? Contra o São Paulo. Eu não lembro dele ter entrado. Ter tido oportunidade em um jogo tranquilo. Não. Ele tem que entrar na fogueira. Entendeu? Que é para não conseguir resolver e continuar na reserva. Aí, a zaga exposta. O Mateuzinho sofrendo muito porque aparentemente a zaga estava mal organizada. Eu não coloco nem culpa individual, não. O pessoal fala, deitou no Mateuzinho. Tudo bem, mas o Mateuzinho não teve cobertura, não teve quem ajudasse ele na marcação. O Corinthians totalmente dominado pelo Cruzeiro, cara. Pelas pontas, pelo meio. Inacreditável, sabe? Na verdade, não é inacreditável. Porque a gente olha o Corinthians na tabela e a gente vê o Corinthians em 11º lugar. Como torcedor, a gente tem a mania, às vezes, de achar que o nosso time ele é melhor do que ele é. Isso é um erro, cara. Ele poderia jogar muito mais. Lógico, óbvio. O Carrilho entrou dormindo, mais uma vez. O Carrilho que eu venho pedindo aqui que jogue mais, que dê mais sequência pro Carrilho. Mas não está demonstrando merecer, tá? E entrou dormindo mais uma vez, perdeu a bola, quando tomou o terceiro gol. E a facilidade que o Cruzeiro fez aquele terceiro gol, vocês viram? A tranquilidade. Tipo assim, 2, 3 toques na bola, os caras estão na cara do goleiro. Que eu acho que fez o que deu ainda, fez o que conseguiu fazer. Aquele primeiro gol lá, baita defesa dele, no rebote não tem o que fazer. Né? O segundo gol, o cruzamento, a bola bate no Tchoca que ajeita a bola pro Caio Jorge. Não estou enganado, a bola bateu nele e sobrou. Tem aquela questão também na sorte do cara que tá em boa fase, mas mais demérito da defesa do Corinthians está muito aberta. Os caras estão até falando, como é que pode, né, o Cruzeiro arrebentando contra o Corinthians e a torcida do Cruzeiro nesse momento deve estar pensando, pô, por que não jogou assim contra o Sport em casa? Por que não jogou assim contra o Juventude? Ou seja, times bem piores que o Corinthians conseguiram fazer partidas muito mais dignas. Senão o Cruzeiro, cara, estava disputando aí ponto a ponto ainda para ser campeão. Mas ele perdeu vários pontos, inclusive em casa. Empatou, vacilou várias vezes. Então é muito sobre o Corinthians. Apesar do Cruzeiro ter um timaço. E outra coisa, era para ter sido 4-0. Porque o gol do Cruzeiro foi mal anulado. Certo? Que atropelo foi esse? Falta de comprometimento dos jogadores também. Também. Jogadores, realmente, cara, isso é verdade, isso é um fato. Eu falei... Cara, quando eu desci a lenha aqui, quando o Corinthians tomou de goleada do Flamengo, foi humilhado pelo São Paulo no Morumbi, algumas vezes, acho que 2 ou 3 vezes. Contra o Palmeiras, humilhado. E aí a galera vinha cair em cima do técnico anterior. E eu vinha e defendia. Porque dava pra ver esses caras, velho. Quando era em casa, dava show.
Quando eu saía da Neoquímica Arena, esses caras simplesmente colocavam por baixo uma camisa de um time pequeno. Postura totalmente assim, cara, coadjuvante total. Em casa, meus amigos, a torcida empurrando, os caras parecem ter até medo de não correr. Eles não têm coragem de fazer o que eles fazem, por exemplo, aí. A torcida mata eles. A torcida não deixa o time não correr. Aí fora de casa eles se dão ao luxo de fazer o que realmente eles querem fazer, que é nada. O Dorival muito mal, mas não é de agora. Não é de agora. É que agora pegou um adversário muito forte em um momento muito bom. Fora de casa. Aí foi esculachado. Mas geralmente o Dorival está sendo até poupado. Quando perde em casa, 1-0, perde fora de casa 1-0, 2-0, empata, um jogo que não era para empatar, era para ganhar. Fica mascarando, porque os outros times não são muito diferentes. Quando pega um time diferente, que está numa fase diferente, que tem um treinador muito bom, esse Jardim aí, português, muito bom. Você vê o Cruzeiro, cara, taticamente é humilhante. Você, meu Deus do céu, esse time aqui tem uma cara, esse aqui não tem não, esse aqui não sabe o que fazer com a bola. O Dorival, o primeiro tempo, o repórter falando, o Dorival estava pedindo pro Corinthians, desesperadamente pro Corinthians acionar contra-ataque. O Corinthians ter contra-ataque. Ele tá pedindo pro time ter contra-ataque. Nem jogador de lado ele colocou para jogar. Nem o que ele fez no segundo tempo, ele tinha feito no primeiro tempo. E estava pedindo pro time ter contra-ataque. O Corinthians não tem contra-ataque porque o Cruzeiro estava bem posicionado. E o Corinthians só tinha jogo por dentro. Como é que vai ter contra-ataque por dentro com o time bem posicionado? Não tem lógica, entendeu? Parece que o Dorival realmente não sabe muito o que está fazendo. Vai fazendo assim, vai fazendo algumas mudanças. Algumas dão certo, outras não dão certo. Vai chutando para tudo. Cara, eu lembro como é que os flamenguistas analisavam o Dorival depois de alguns meses de trabalho. Mesmo a conquista lá, pessoal, a gente via que o time do Flamengo não jogava nada, tá? Ele acabou saindo, não foi renovado o contrato dele com o Flamengo e veio o Vitor Pereira e foi aquela coisa. Foi o Vitor Pereira para lá e foi aquela coisa. A gente estranhou e tudo mais. Mas muita gente aí da torcida do Flamengo ainda falou, cara, realmente o time estava evoluindo, estava caindo. Com o time que ele tinha. E São Paulino fala a mesma coisa. O Rica Perrone, por exemplo, que é um cara que eu acompanho, ele falando, cara, o time do Dorival Júnior não está jogando nada. E foi campeão. Eu fico pensando, eu acho que no Corinthians é capaz, é bem capaz, dele nem conseguir chegar a esse ponto de ser campeão e depois o time cair. O time vai cair antes. Está caindo antes. É aquela coisa, oscila, bons e péssimos jogos. Muito bons e péssimos jogos. Na verdade, o Corinthians jogou muito contra o São Paulo no primeiro tempo, né? A gente analisa o contexto todo, porque depois ali, do final do jogo, ainda fez 2 gols e tal, deu uma pressão. Mas, no contexto geral, o Corinthians jogou muito bem. O primeiro tempo contra o São Paulo e no segundo tempo, o jogo foi equilibrado para o São Paulo ainda um pouco superior em vários momentos do jogo, no segundo tempo. E no final do jogo, com o Memphis inspirado e tudo mais, aí derrubou o time do São Paulo, realmente caiu. E o Corinthians acabou fazendo até mais 2 gols, né? A gente vai se enganando, pessoal. A gente vai se enganando. Né? O problema do Corinthians não são jogadores, não é o treinador, mas falando do jogo de hoje, falando dos últimos jogos e tudo mais, a gente vê que o elenco, sim, os jogadores escolhem jogo para jogar. Principalmente se o jogo é em casa, eles escolhem. E preocupa demais contra o Cruzeiro agora na Copa do Brasil. Mas eu acho assim que a outra competição talvez seja diferente, a gente também não tem certeza, mas alguma coisa de muito drástica tem que acontecer para que o Corinthians não passe vergonha no primeiro jogo contra o Cruzeiro. Tipo assim, não seja eliminado já no primeiro jogo, tenha pelo menos dignidade para jogar essa semifinal de Copa do Brasil aí. Porque de diferente, entre os 4 times que estão nas semifinais, de diferente mesmo, só o Cruzeiro. Um time que pode fazer algo diferente, que realmente joga um futebol que chega a ser bonito, letal, é o time do Cruzeiro. Se o Corinthians conseguir passar pelo Cruzeiro, a gente vai ter até um pouco mais de confiança, né? Vamos dizer assim. Certeza não, porque isso não existe, mas confiança. Agora, depois do jogo começo dele fica difícil, não?
é difícil analisar uma coisa só nesse jogo. Não tem nem o que ficar apontando aqui um jogador ou outro. O Guinegão nem pegou na bola. O Garro muito mal hoje. O Iralberto pouco acionado também, mas tentou. Acho que é um dos poucos que devem ser até mais poupados também, eu acho, na minha opinião. Bidon inexistente, e o Mateuzinho, para mim, sozinho na marcação, não tem muita culpa. O goleiro também não tem muita culpa, apesar de o terceiro gol, reclamar dele do terceiro gol, né, não ter tido a mão firme ali para espalhar uma bola, não sei se faltou a altura dele também, se era o Hugo Souza que teria pegado essa bola, não sei. Acho que provavelmente teria pego, eu acho. O Anhiller é sempre muito mal. O Pedro Choca hoje, as primeiras partidas pelo Corinthians, o Gustavo Henrique foi até bem, o Gustavo Henrique, tá? Somente no primeiro tempo. Fez que pôde também, sempre na bola parada a favor do Corinthians ele é forte. Tem me surpreendido, né? Porque geralmente é um zagueiro lento, né? Mas tem conseguido se posicionar bem. O Ranieri também não estava bem, mas... E o Hugo, cara, o Hugo, pelo amor de Deus, era o que tinha. Veja as pessoas reclamando aí do Hugo ter jogado, mas era o que tinha, não tinha muito o que fazer, não tinha... O Mateuzinho não estava e o Anhiller ele colocou como terceiro zagueiro, já tinha feito isso várias vezes, tinha funcionado. Já sabia assistir de besta até dezembro, vagabundos. Parabéns pelo vexame, não aguento mais, patético, obrigado por me dilacerar, meu Deus. Que falta faz o Hugo Souza, com esse futebol vai passar vergonha na Copa do Brasil. Felipe Longo é horrível, não concordo. Ele não é horrível, ele é um bom goleiro, pelo menos para esse momento, está sendo colocado num momento difícil também, é muito novo, né? Ele é muito novo, nem sei quantos anos ele tem, mas é muito novo ainda. Tem muito a evoluir, mostra potencial sim, recursos de goleiro mais atual, né? Mais moderno, saída de jogo, ali aquele saldo que o Caio Jorge saiu de cara pro gol, ele conseguiu sair bem. O Hugo é fraco, cara, o Hugo é fraco. Ele é fraco, ele não marca ninguém. Não marca ninguém. Inclusive, no primeiro gol do Cruzeiro, se não estou enganado, ele que facilita ali que o cara chegue para fazer o cruzamento. O Martins é descontrolado, verdade. O Memphis é aquela coisa, né? Como é que eu vou culpar o Memphis, né? Nesse momento. Não sei o que ele tem, eu não sou médico. Mas tá sempre assim. Agora tá sendo o Memphis que estava sendo falado antes de chegar no Corinthians. Você lembra? Quando o Memphis tava para chegar no Corinthians, a galera falando, pô, esse quebra toda hora, cara. Esse cara tá toda hora ele tá quebrado, ele joga poucas partidas. Ele tem um histórico muito curto, assim. Ele não tem uma longevidade de jogos, uma temporada toda que ele jogou muita bola. Não tem. E tá aí, tá sendo exatamente o Memphis. Joga um jogo, passa 10 fora, volta mais, joga mais 2 jogos, joga um bem, joga outro mal. Tá aí, ó. Joga um jogo e fica 10 fora. E o André é titular. O André, eu acho que algumas coisas poderiam ser feitas agora. Aproveitar esse momento do André, aproveitar o momento do Thiaguinho, começar a mudar esse ataque também. Entendeu? Colocar 3 atacantes, cara. Coloca 3 atacantes, bota o Iralberto com o Guinegão no ataque e bota o Dieguinho, né, na ponta direita, para ajudar até o Garro ali na criação do jogo também. O Garro foi muito sozinho, cara, também. Né? Enfim, hoje não jogou bem também. Enfim, pessoal, não tem muito o que comentar assim em relação a positivo do Corinthians, né? A gente fica na esperança de que alguma coisa de positiva vai acontecer, mas enfim. Comenta a opinião de vocês, tá? Se inscreve aí no canal, tamo junto, deixa o like para fortalecer o canal, seu hype também, muito importante. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians.